Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula anterior, no final, eu talvez tenha deixado a pulga atrás da orelha de muita gente com uma perguntinha onde nas possibilidades o resultado foi somado e não multiplicado. Hoje nós voltamos para esta aula para retirar essa dúvida, mas só depois da nossa vinheta. Roda aí! É isso aí, galera. Vamos lá. Eu trouxe aqui duas situações hipotéticas para ilustrar o nosso problema. Nós temos a situação 1, que diz o seguinte: na farda da escola de Lorenzo existe 2 tipos de shorts e 3 tipos de camisas. De quantas maneiras diferentes Lorenzo pode ir à escola? Situação 2. O pai de Lorenzo tem em sua garagem 3 carros e 2 motos. De quantas formas diferentes ele pode levar o Lorenzo para a escola? Se vocês perceberem aqui, eu tentei usar os mesmos algarismos para mostrar as semelhanças e as diferenças. Nós temos 2 e 3, 3 e 2 ou 2 e 3. Mas quando é que eu vou somar e quando é que eu vou multiplicar? Vamos pensar aqui. Vamos começar pela situação 1. Na farda de Lorenzo há 2 tipos de shorts. Vamos abrir a árvore de possibilidades. Vamos usar aqui S para shorts e C para camisetas. Nós temos o short 1 e o short 2. Com o short 1, ele tem 3 tipos de camisas. Ele pode usar a camisa 1, o short 1 com a camisa 2 e o short 1 com a camisa 3. Da mesma forma que com o short 2, ele pode usar a camisa 1, o short 2 com a camisa 2 e o short 2 com a camisa 3. Como vocês podem observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. 6 possibilidades. Beleza. 6 possibilidades. Então aqui fica claro que nós temos o 2 vezes o 3. 6 possibilidades. Já aqui de baixo, o pai de Lorenzo tem em sua garagem 3 carros e 2 motos. Então, Lorenzo pode ir com o carro 1, o carro 2 ou o carro 3. Junto com seu pai, obviamente. Mas com o carro 1, ele não pode pegar a moto 1 ou a moto 2. E não tem como ele ir de carro e moto ao mesmo tempo. Ou seja, ou ele vai de carro, pode ser o carro 1, o carro 2 ou o carro 3, ou ele vai de moto. Ou ele vai com a moto 1 ou com a moto 2. Ou seja, neste caso, vai ser 3 mais 2, ou 2 mais 3, 5 possibilidades. Então, como é que a gente vai distinguir isso daí, Beni? Eu quero que vocês fiquem bem ligados a isso daqui agora. Quando nós vamos responder o problema, você precisa ficar bem atento, que é uma pergunta que você precisa se fazer. Por exemplo, na situação 1, Lorenzo pode ir de short e camiseta, short ou camiseta. Você vai ter que prestar bem atenção se vai ser e ou se vai ser ou. Short e camiseta, short ou camiseta. Quando for e, nós vamos multiplicar. Quando for ou, nós vamos somar. Porque, por exemplo, na situação 1, Lorenzo vai de short e camiseta. Então, nós vamos multiplicar. Princípio multiplicativo dos princípios fundamentais. Ele não vai de short ou camiseta, ou só short ou só camiseta. Dessa forma, ele não entraria na escola. Já na situação 2, ele vai de carro ou ele vai de moto. Ele não consegue ir de carro e moto ao mesmo tempo. Então, quando for ou, princípio aditivo.
Então nós temos esses dois princípios básicos. O princípio multiplicativo, que a gente vai usar o conectivo e o princípio aditivo, que a gente vai usar o conectivo ou. Então todo mundo ligado. Quando puder usar uma possibilidade e outra ao mesmo tempo, a gente vai multiplicar estas possibilidades. Quando elas forem mutuamente excludentes, uma ou outra, a gente vai somar. Por exemplo, quando nós falarmos de hipóteses diferentes, ou vai acontecer uma coisa, ou vai acontecer outra. Eu vou trazer para vocês aqui uma situação um pouco mais difícil, tá? Ninguém se assuste, porque é só para mostrar para vocês que às vezes esses princípios eles podem vir juntos em uma mesma questão. Vamos ver como ela fica agora. Um número é capicua ou palíndromo. É muito mais comum a gente ouvir falar palíndromo, viu, gente? Quando a sequência de algarismo permanece a mesma, se lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de frente para trás ou de trás para frente, como a gente diz. Por exemplo, o número 1.324.231, ele é um palíndromo. Se você observar, 1, 3, 2, 4. Se você pegar agora de trás para frente, 1, 3, 2, 4. Então, esse é um palíndromo. Outro exemplo de palíndromo, 121. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Outro exemplo de palíndromo, vamos lá. 1, 2, 3, 2, 1. Então, se você observar, é um palíndromo. Pode ser 1, 2, 4, 2, 1. Existem vários. A questão é, existem quantas capicuias, ou seja, quantos palíndromos maiores que 100, tem que prestar atenção aqui agora nessa questão, e menores que 100.000. Maiores que 100 e menores do que 100.000. Vamos lá. O que é esse palíndromo? Vocês já viram, maiores que 100 são de 3 algarismos. 1, 2, 3. Menores do que 100.000, 100.000 tem 6 algarismos. Então, tem que ser de 3 a 5 algarismos. Como é que vai ser o formato? Eu vou usar aqui, observe, 3 e no máximo 5. Mas pode ser com 4 também. Ele vai ser no formato tipo. Se esse for um tipo A, esse aqui tem que ser no tipo A. Então esse aqui vai ter que ser um diferente. Vai ter que ser nesse formato. ABA pode ser A, B, B, A. Ou pode ser A, B, B e esse aqui um diferente. Observe que eu vou mudar a cor, porque na parte de baixo eu vou colocar, onde eu estou colocando essas interrogações aqui, as possibilidades, beleza? Então, fiquem atentos a essa organização. Vou apagar, porque eu vou escrever aqui as minhas possibilidades. Vou escrever, inclusive, em preto, quais são os algarismos. Todo mundo sabe que são 10. Quais são eles, esses 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10 algarismos contando com o 0. Beleza? Fiquem atentos. Vou terminar de apagar a interrogação para a gente tentar entender aqui. Vamos para essa situação de 3 algarismos. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? Todos esses 10? Ou será que o 0 vai poder estar ali no início? Não vai estar. Então eu tenho 9 possibilidades. Se eu tenho 9 possibilidades aqui, porque não pode ser o 0, pode ser qualquer uma dessas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Prestem atenção. Então eu tenho 9 possibilidades para colocar aqui. Esse último aqui, ele tem que ser igual ao primeiro. Então esse último aqui só vai ter uma possibilidade. Uma possibilidade. Agora, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui agora? Aqui no meio. Quantas possibilidades eu tenho? Se você quiser, você pode usar
em cima para fazer alguns testes. Por exemplo, vamos supor um algarismo para colocar ali em cima. Vamos supor que nós coloquemos o 5. 5 aqui, 5 aqui. Aqui agora pode ser qualquer um. Pode ser o 0, concorda comigo? 505, 505. Pode ser o 1, 515, 515. Pode ser o 2. Pode ser qualquer um dos 10 que estão aqui. Primeiro, porque a questão não disse que os palíndromos têm que ser diferentes, algarismos diferentes. Até porque eles precisam se repetir. Se eles precisam se repetir, então eu posso colocar qualquer algarismo aqui no lugar desse 0, inclusive um outro 5. Porque se eu perguntasse para você, 555 é um palíndromo? É, se você lê assim é 555, se você lê assim é 555 também. Então aqui eu posso colocar 10 possibilidades. E aí eu vou chamar essa situação de 1. O número é formado desse algarismo e esse algarismo e esse algarismo. Observe que na aula do dia anterior eu não estava falando desse i assim com tanta ênfase, mas agora estou. Quando for i, princípio multiplicativo. Então o número, por exemplo, 555 é formado do algarismo 5 e 5 e 5. Não é 5 ou 5 ou 5. Então eu multiplico aqui. Então para essa primeira situação eu tenho 90 possibilidades. Vou deixar aqui abreviado. Vamos agora para a situação 2, a segunda hipótese. Então, de novo, um número não pode começar com o algarismo 0 porque ele não vai ser contado como algarismo. 07 é 7, 007 é o detetive, brincadeira. É 7 também. Então, não vai poder ser o 0. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. Mas lembrando, se o primeiro tem que ser igual ao último, aqui só tem uma possibilidade, que é ser igual ao da frente. Beleza. Já o segundo, eu tenho 10 possibilidades, porque eu posso inclusive botar o 0 ou o próprio número anterior. E esse aqui só tem uma possibilidade, porque tem que ser igual ao B. Então, é formado desse, e esse, e esse. Vamos multiplicar. 9 vezes 10, 90, vezes 1, vezes 1, 90. 90 possibilidades. Bem, será que vai ser sempre 90? Cuidado, a gente sempre precisa calcular e não ficar tentando com preguiça de fazer os cálculos. Até porque a gente não está contando todos, a gente já está usando o princípio fundamental da contagem para usar esse atalho. Então, já deu para entender. Aqui eu tenho 9 possibilidades, porque o 0 não pode estar no início. Então, já aqui no final tem uma, porque ele precisa ser igual. Todas as questões são assim, Benny? Claro que não, gente. As questões têm as suas particularidades. Essa foi a particularidade de ser palíndromo. Então, fiquem atentos. Já para o B, eu tenho 10 possibilidades, porque eu posso colocar inclusive o 0. E aqui, mais uma, porque se esse aqui tem que ser B e daqui tem que ser B também, só tem uma possibilidade. E esse C agora, Benny? Eu estou meio que na dúvida. Você pode apagar a parte de cima e fazer suposições, fazer testes. Vamos lá. Por exemplo, vou usar o preto aqui para fazer as minhas suposições. Vamos escolher algum algarismo, qualquer uma desses 9, ó. Lembrando que esse 9 eram 9 possibilidades. Eu vou escolher o 2. Se aqui é o 2, aqui só pode ser o 2. Essa uma possibilidade é de só poder ser o 2. Vamos pegar o 6 aqui. Se aqui for o 6, aqui também só pode ser o 6. Por que aqui era 10 aqui embaixo? Porque eu escolhi esse 6, mas eu poderia escolher o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1. O 0 poderia entrar ali, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, eu poderia escolher qualquer uma dessas 10 possibilidades. Por isso que esse 10 entrou aqui. Por que esse 1 entrou aqui? Porque se aqui é 6, aqui só poderia ser 6. Então só tem uma possibilidade. E afinal de contas, aqui no meio eu posso colocar, pode ser qualquer um desses 10. Pode ser o 0, Benny. Veja se é palíndromo. 260, 62, 260, 62. É palíndromo. E se fosse um 7, Benny, será que ele também seria palíndromo? Vamos testar? 267, 62. 267, 62. É sim. Então aqui você tem quantas possibilidades? Você tem 10 possibilidades. Então, 10 possibilidades.
nessa hipótese de ter 5 algarismos, esse número é composto desse e desse e desse e desse, ou seja, um produto. 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900, vezes 1 vezes 1, 900. 900 possibilidades. Agora, para finalizar, os números poderiam ser maiores que 100, menores que 100.000, pode ser de 3 algarismos, ou de 4, ou de 5. Pode ser dessa ou dessa ou desta forma. Então observe, nós usamos o princípio multiplicativo e agora que nós temos 3 hipóteses diferentes, nós vamos usar o princípio aditivo para somar essas possibilidades. Então, 90 mais 90, 180, com 900, 1080. Lembrando que este foi um problema um pouco mais difícil para iniciantes, mas eu tenho certeza que depois de treinar bastante, vocês vão começar a achar exercícios como esses mais comuns. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa, assistam esse vídeo mais de uma vez, façam todas as anotações e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!